Voltando, pessoal, do assunto de equação linear ainda, a segunda parte do vídeo, para a gente concluir, vamos ver soluções de uma equação linear. Solução de uma equação linear é toda a sequência de valores reais das incógnitas que tornam uma igualdade verdadeira. Foi o que a gente viu no vídeo 1. Quando um trio ou um par de soluções do lado esquerdo torna igualdade, aqueles valores de x e y, z ou das incógnitas, é uma solução verdadeira. Quando não é uma solução verdadeira. Número de soluções de uma equação linear. Nessa equação aqui, pessoal, que é de primeiro grau, vejamos número de soluções, né? Ó, 2x igual a 8. Se 2x é igual a 8, quanto é o valor de x? Igual a 4. Por quê? Porque eu pego esse x, ó, igual o 8 que está aqui, ó. Ele passa o quê? O 2 dividindo, ó. 8 está multiplicando, ele passa dividindo, então fica x igual a 4, né? Então essa equação ela tem uma solução. É linear porque ela tem um coeficiente, que é o 2, tem uma incógnita, que é o x, e tem o termo independente, que é o 8. Então é uma equação linear de solução 1. Portanto, a única solução da equação é x igual a 4. Na equação, a segunda equação, ó, não existe número real que multiplicado por 0 resulte em 3. Logo, não tem solução real. Ou seja, essa equação linear não tem solução. É uma equação linear? É, porque coeficiente 0, incógnita, variável x, termo independente 3. Porém, ela não vai ter uma solução, porque qualquer número que eu multiplicar aqui por x, o zero, né, qualquer número multiplicado por zero é sempre zero, então não vai ter uma solução. Terceira equação, primeiramente, é uma equação linear? É sim, só que vamos organizar ela aqui. Deixa eu organizar ela. Para organizar ela, ela ficaria assim, ó, x menos 3y ficaria antes da igualdade, mais 3y antes, mais 3y, né, antes da igualdade, igual a 8. Aí você teria os coeficientes, quem está acompanhando o x é 1, quem está acompanhando o y é o 3 e o termo dependente é 8. Agora, nessa equação, o valor de uma incógnita depende do valor da outra, claro, né? O valor de uma depende se eu coloco um valor para x, para y, melhor. Ó, se eu digo aqui que meu y é 3, eu pego essa equação e digo, então vamos ver quanto é que o valor do x. X é igual a 8, tá aqui, menos 3. Quanto é o y lá que ele disse, ó? Se eu digo que o x, que o y é 3, quanto é o x? Aí, ó. Quando eu quero saber um valor para x, eu dou um valor para y. Esse valor que eu denominei dar para y é o 3. Então a gente substitui. X é igual à equação a 8 menos 3, que é dessa equação aqui, ó, vezes o y. Quanto foi que eu disse que era o y? 3. Aí dando continuidade. X é igual 8 menos 3 vezes 3 dá 9. Então 9 menos 8 menos 9 fica menos 1. Então o valor do x aqui é menos 1. Então se eu tiver y3, eu tenho x menos 1. Outra, se o y disser que é 2 agora, ó, pega a equação lá. X, vamos ver quanto é o x. É igual a 8 menos 3 vezes quanto é o y, que eu disse 2. Então fica x igual, ó, aí fica assim, ó. Aqui ficaria 8 menos 3 vezes 2, ó, era 6, né? Melhor, 3 vezes 2, 6, exato. Então 8 menos 6 dá x igual a 2, né? E assim continua. Quando o y for 1, x igual a 8 vezes 3. Melhor, x igual a 8 menos 3 vezes o y, que é 1. Então fica x igual a 8 menos 3 vezes 1 é 3. 8 menos 3, 5. Então quando o meu y for 1, eu tenho o valor do x
Quando o meu y for 1, eu tenho o valor do x igual a 5. Então essa equação ela tem infinitas soluções. Eu posso dizer que o y é 10, eu encontro outro valor, etc. Quanto valor que eu denominar para o y, eu encontro determinados valores em x. Equação homogênea. O que é uma equação homogênea? Uma equação linear em que o termo independente é zero, nulo, é chamada equação homogênea. Isso às vezes já tem caído em Enem em vestibular. Vejamos, 2x menos y igual a zero. É uma equação homogênea, por quê? Quem são os coeficientes, pessoal? É o 2, ó. E quem está acompanhando o y, que só vocês inteligentes veem, que é o 1. Quem são as incógnitas? O x e o y. X e o y. Quem é o termo independente? Zero. Quando esse termo independente é zero, é porque a equação é linear. Nessa aqui, ó, antes de eu colocar, será que é uma equação homogênea? Vamos organizar ela. X na frente aqui mesmo. X mais y. X mais y. Quem é que está em desigualdade? Não é o menos 5? Ele vai para lá para depois igual a 5. Olha, pessoal, parecia que era uma homogênea, mas não. Ela não é uma equação homogênea. Não é equação linear homogênea. Por quê? Porque você parece, assim que você vê, ó, se você não organizar a equação, você vê um termo independente zero, mas tem um 5 antes da igualdade. Ele vai para depois, ó. O termo independente é 5, certo? Fica x mais y igual a 5, né? O que é uma equação nula? Uma equação linear que tem todos os coeficientes iguais a zero. É chamada equação linear nula. Aí, essa é nula mesmo. Tudo zero, ó. Até o termo independente é zero. Todos os coeficientes, né, iguais a zero. É uma equação linear nula. É uma equação nula. Equação impossível ou incompatível. Chama-se equação linear impossível ou incompatível aquela em que todos os coeficientes são iguais a zero. Vejamos. E o termo independente é diferente de zero. Agora, se ela fosse assim, pessoal, se ela fosse 0, x mais 0, y mais 0, y igual a 0, aí ela seria nula, né? Ela seria nula, porque tudo era zero, inclusive o termo independente. Porém, ela é impossível, porque apesar dos coeficientes serem zero, o termo independente não é diferente de zero, né? Então é uma equação linear impossível. Essa representação gráfica, pessoal, essa representação geométrica gráfica eu vou deixar para uma outra aula, né? Porque é muito conteúdo, então fica para outra aula. Então aí foi o nosso segunda parte do vídeo, equação linear. Estudem outras fontes no livro de vocês, na página 76, 77, tá certo? Na próxima semana, né, a gente terá webconferência que será sobre isso e eu passarei uma lista de exercícios. Fique com Deus, né? A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Frase aí de Nelson Mandela. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro do segundo ano. Valeu!